Estamos começando mais um programa Você em Foco. Eu sou a doutora Samira Layaun, médica e consultora em saúde e qualidade de vida. E eu vou abordar o tema a busca do bem-estar. Tudo o que eu vou dizer é baseado no livro que eu escrevi, que se chama Comer, Treinar, Dormir. E qual é a razão do título Comer, Treinar, Dormir? É simples. Esse título foi escolhido porque eu quis mostrar ao meu leitor como que esses três elementos, a alimentação, os exercícios e o sono, por si só colaboram para a prevenção e o tratamento de uma série de doenças que atormentam a sociedade moderna. Por isso, o título Comer, Treinar, Dormir. Esse livro foi baseado em literatura científica, foram 5 anos de pesquisa em literatura científica e ele foi recomendado por inúmeros meios de comunicação, incluindo a revista Veja. Bem, então vamos falar sobre o bem-estar propriamente dito. Quais são os fatores que interferem no bem-estar? Basicamente, sol, a água, o sono, o ar puro, os exercícios e uma dieta saudável. Porém, esses não são os únicos fatores. Existem outros fatores que também interferem no bem-estar. Quais são eles? O lazer, as emoções, o controle do estresse, o padrão mental e o padrão comportamental. E a genética? Aonde será que a genética entra nessa história? Muitos de vocês devem saber o que é genética. E muitos de vocês devem imaginar que a genética é a principal responsável pela determinação das doenças. Na verdade, não é bem assim. A genética, ela responde por uma menor parte na determinação das doenças. A maior parte do peso na determinação das doenças é dada pelos fatores ambientais. E o segmento da genética que estuda a interferência dos fatores ambientais na determinação ou não das doenças chama-se epigenética. Epigenética é esse segmento da genética que estuda a interferência dos fatores ambientais na determinação das doenças. E quais são esses fatores ambientais que podem modificar os seus genes para melhor ou para pior? Fumo, álcool, drogas, poluição, emoções, estresse, remédios, alimentação, sono e exercícios físicos. Esses são os fatores ambientais que, dependendo da forma como você interage com eles, você pode modificar os seus genes para melhor ou para pior. Outra coisa que a maioria das pessoas imagina é que idade é sinônimo de doença. Na verdade, idade não é sinônimo de doença. Você pode perfeitamente atingir idades avançadas em excelentes condições físicas. Isso só depende das suas escolhas, ou seja, do seu estilo de vida. Bom, vocês vão perceber que durante o pronunciamento eu vou falar sobre alimentação, vou falar sobre sono, mas eu vou falar muito mais sobre exercícios físicos. E por que eu vou falar mais sobre exercícios físicos? Porque, bem ou mal, todas as pessoas se alimentam, bem ou mal, todas as pessoas dormem, porém, nem todas as pessoas praticam exercícios físicos com regularidade. E a falta de exercícios físicos é uma condição que se chama sedentarismo. E o sedentarismo, ele é muito prejudicial para a saúde. O sedentarismo, ele favorece não só a instalação de doenças, como ele também mata. Só para vocês terem uma ideia, hoje o sedentarismo mata mais do que o tabagismo. Por isso
de todos aqueles fatores que eu falei inicialmente, que interferem no bem-estar, eu vou falar mais sobre os exercícios. A maioria das pessoas que não praticam exercícios, elas alegam falta de tempo. Dizem que não praticam exercícios porque não tem tempo. Mas você não necessita de muito tempo para sair do sedentarismo. Você pode perfeitamente sair do sedentarismo sem dispor de muito tempo. Como que a gente consegue isso? Por exemplo, você pode incluir atividades no seu dia a dia, atividades físicas como, por exemplo, trocar a escada rolante ou o elevador pela escada fixa. Então, ao invés de você usar o elevador, usar a escada rolante, você usa a escada fixa. É uma forma de você incluir uma atividade física na sua rotina diária. Outra coisa muito comum, principalmente nas cidades grandes, é as pessoas ficarem presas em congestionamentos durante horas. Então, as pessoas ficam horas sentadas dentro dos seus carros, enfrentando congestionamento. 1h30, 2 horas, 2 horas e meia. Ao invés de você ficar sentado dentro do seu carro durante 1h30, 2 horas, deixe o carro em algum lugar, sai para dar uma volta numa praça, num parque, enfim, ou nem seja uma volta na região onde você está. Durante 30 minutos, 40 minutos você caminha. Depois você volta, pega o seu carro e continua o seu caminho. Eu tenho certeza que você vai chegar ao seu destino no mesmo horário que você chegaria se você ficasse sentado dentro do seu carro esperando o congestionamento diminuir. Essa é uma outra forma de você incluir uma atividade física no seu dia a dia sem precisar dispor de muito tempo. E quem anda de ônibus, como que vai fazer para sair do sedentarismo? É simples. Ao invés de você descer no ponto de ônibus que fica mais próximo do seu destino, você pode descer 1 ou 2 pontos de ônibus antes e ir caminhando até o seu destino. Você vai caminhar um tempo suficiente para tirar você do sedentarismo. Outra coisa que você pode fazer. Vamos supor que durante o seu expediente você disponha de 1 hora de almoço. Muito bem. Então, você almoça em 30 minutos e nos outros 30 minutos você sai para dar uma voltinha, sai para dar uma caminhadinha. É outra forma de você incluir uma atividade física na sua rotina. Uma outra justificativa que as pessoas costumam alegar para não fazerem atividade física é a falta de dinheiro. Porém, você não precisa necessariamente ter dinheiro para você se exercitar. Você não precisa necessariamente se acabar numa academia ou contratar um personal trainer para você sair do sedentarismo. Você pode fazer atividade física sem ter dinheiro. Como? Você pode incluir uma caminhadinha diária na sua rotina de 30 ou 40 minutos, que é o suficiente para tirar você do sedentarismo. Ou então, você pode sair para passear com o seu cachorro durante uns 30, 40 minutos, que também é uma atividade física que ajuda você a sair do sedentarismo. Ou você pode realizar atividades como lavar um carro, fazer uma faxina, enfim. Existem várias atividades que você pode incluir na sua rotina que tiram você do sedentarismo e você não precisa nem de tempo e nem de dinheiro para isso. Portanto, a palavra de ordem é planejamento. Você tendo planejamento, você consegue introduzir essas atividades na sua vida e sair do sedentarismo que é tão perigoso para a saúde. Muito bom. Quais são os efeitos dos exercícios no corpo da gente, no nosso organismo? Eles deixam a gente mais bonitos, eles melhoram o nosso padrão mental e psicológico, eles melhoram o nosso preparo físico, o nosso preparo muscular, fortalecem nossos músculos, eles melhoram, desenvolvem, fortalecem o nosso
sistema cardiovascular, melhoram, fortalecem o nosso coração. E eles também proporcionam mais anos de vida, mais tempo de vida. Algo em torno de 14 anos a mais em comparação àquelas pessoas que não praticam exercícios. Além de tudo isso, os exercícios também atuam na prevenção e no tratamento de inúmeras doenças. E agora nós vamos ver quais são algumas doenças que o exercício ajuda a prevenir e a tratar. A obesidade é uma delas. Dificilmente uma pessoa que pratica exercícios ganha peso. E quem já tem obesidade e começa a praticar exercícios, tem uma facilidade maior para perder peso, porque o exercício ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda a queimar calorias e a pessoa emagrece com uma facilidade maior. Nessa questão da obesidade, existe um tipo de gordura que é particularmente nocivo para a saúde e assombra a vida de muita gente. É a gordura que fica localizada na região abdominal. Essa gordura é muito nociva para a saúde, ela predispõe a doenças do coração, diabetes, pressão alta. E vem aí uma notícia boa, ela é fácil de perder. Fácil de perder como? Com uma dieta adequada e a prática de exercícios. Portanto, está aí mais uma vantagem de se praticar exercícios. Outra doença que o exercício ajuda a prevenir e a tratar é a depressão. A depressão é uma doença extremamente comum nos dias atuais, extremamente nociva, perigosa, e ela tem um índice de recaída muito alto. E ela é particularmente perigosa porque a pessoa com depressão ela tem um risco maior de suicídio. Então, não é para brincar com essa história de depressão. Depressão é coisa séria. E como que os exercícios colaboram para o combate à depressão? Eles ajudam a liberar substâncias químicas que faltam nas pessoas com depressão. Então, ele ajuda a combater a depressão por causa desse fator. Um outro problema muito comum nos dias atuais é o estresse. E esse problema, ele não atinge só homens, só mulheres. Todos nós estamos expostos ao estresse. Homens, mulheres, crianças, velhos, todos nós estamos expostos ao estresse. Principalmente aquelas pessoas que moram em grandes cidades. São vários fatores que colaboram para o estresse. E aí, o que o exercício faz? Como que ele atua no combate ao estresse? A pessoa que faz exercício, ela controla o estresse com uma facilidade maior, porque os exercícios liberam substâncias que proporcionam bem-estar, proporcionam prazer e ajudam a diminuir os níveis sanguíneos dos hormônios do estresse. É por isso que os exercícios ajudam a combater o estresse. Outra doença muito comum hoje em dia e que o exercício ajuda a prevenir e tratar é a pressão alta. Outra doença muito perigosa, muito incapacitante que o exercício ajuda a prevenir e tratar é o diabetes. Quem faz exercício tem um controle melhor sobre o açúcar no sangue. O exercício também ajuda a prevenir e tratar o câncer, ajuda a prevenir e tratar a osteoporose e, nesse caso, ele tem que ser acompanhado por uma dieta rica em cálcio e exposição ao sol. Ajuda a melhorar o colesterol, como? Ele aumenta os níveis do bom colesterol e diminui os níveis do colesterol ruim. E ele também ajuda a combater, controlar os sintomas da tensão pré-menstrual nas mulheres. Bom, os exercícios ajudam a prevenir e tratar inúmeras outras doenças, que obviamente não vai dar tempo de falar, mas está tudo no livro para quem quiser mais detalhes.
Vamos falar um pouquinho agora sobre a alimentação, que é um outro fator que colabora para o nosso bem-estar pessoal. Bom, para falar sobre alimentação, eu escolhi a pirâmide alimentar, a nova pirâmide alimentar, elaborada pelo Dr. Walter Willett, que é um médico americano muito famoso. Ele é chefe do departamento de nutrição da Escola de Saúde Pública de Harvard e é professor de medicina da Faculdade de Medicina de Harvard. Ele elaborou essa pirâmide, que, como vocês podem ver, tem na base a ingestão de água e os exercícios físicos. Isso significa que, em tese, não há limites para ingestão de água e exercícios, tá? Então, exercícios e água fundamentais. Em relação à alimentação propriamente dita, o que o Dr. Walter Willett preconiza? 55% da nossa ingestão diária tem que ser baseada em carboidratos na sua forma integral. Pães, massas, de preferência na sua forma integral. 55% da nossa alimentação diária. 30% da nossa alimentação diária tem que ser composta por gorduras boas. Quais são as gorduras boas? São as gorduras de origem vegetal. Azeite de oliva extra virgem, óleos vegetais, abacate, castanhas, nozes, todas essas são gorduras boas. São gorduras de origem vegetal, 30%. Legumes, frutas, verduras podem ser consumidos sem problemas. Quanto às proteínas, como por exemplo, o consumo de frango, de peixes, ovos, leite e seus derivados, eles devem representar 15% da nossa alimentação diária, tá? Por último, do topo da pirâmide, e o que deve ser evitado a qualquer custo, são carnes gordas e açúcar, doces, esses itens que não têm muito valor nutritivo, ok? Essa é a pirâmide do Dr. Walter Willett. Além de você saber o que comer, você tem que saber também como você deve comer. E como que nós devemos comer? Devemos comer da seguinte forma. A cada 3 horas é conveniente que você se alimente. Por quê? Porque se você ficar muito tempo sem se alimentar, o seu organismo vai entender isso como se você estivesse morrendo de fome. E o que ele vai fazer? Ele vai desacelerar o seu metabolismo para economizar energia. E isso favorece o ganho de peso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se alimentar com regularidade, normalmente a cada 3 horas, para manter o seu metabolismo sempre acelerado, o seu aparelho digestivo sempre em funcionamento, e aí você tem um controle melhor do peso e um controle melhor do seu metabolismo. E o que nós devemos evitar? Existem alguns itens da alimentação que nós devemos evitar, porque fazem mal para a saúde, certo? Então, vamos lá. O primeiro deles é o açúcar, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O segundo, sal em excesso. O terceiro, produtos elaborados com farinha branca. O quarto, produtos que contêm gordura saturada, que é a gordura de origem animal. O quinto, produtos que contenham gordura trans. Gordura trans é aquela que vem embutida nos alimentos industrializados. O café e o álcool também devem ser evitados. Vamos falar um pouquinho agora sobre o açúcar e os perigos do seu consumo abusivo. Em primeiro lugar, deve-se evitar o excesso de açúcar porque ele pode causar uma série de doenças. Entre essas doenças estão a obesidade, o diabetes, o câncer, a labirintite, a osteoporose e inúmeras outras que não vai dar tempo de falar. Além de ele poder facilitar a instalação de doenças, o açúcar também ele é particularmente nocivo para as crianças e os adolescentes. Por quê?
Crianças e adolescentes estão em fase de desenvolvimento e, portanto, precisam de cálcio para fortalecerem os seus ossos. Toda vez que a criança ou adolescente ingere o açúcar em excesso, o açúcar interfere nos níveis sanguíneos do cálcio. E aí o que acontece? Pode faltar cálcio para fortalecer os ossos das crianças e essa criança pode ter um prejuízo no seu desenvolvimento. Por isso, convém que as crianças restringam o excesso de açúcar, o consumo de açúcar. Nas mulheres, o açúcar pode potencializar as crises de enxaqueca, potencializar os sintomas da síndrome pré-menstrual, potencializar os sintomas da menopausa, causar estrias, celulites, entre outras coisas. E o açúcar também pode causar, nas mulheres gestantes, uma condição chamada diabetes gestacional, que é um tipo de diabetes que acontece no decorrer da gestação. E esse tipo de diabetes é muito perigosa, tanto para a mãe quanto para a criança. E agora, vocês vão ver na próxima imagem, uma criança que nasceu de uma mãe diabética, que seria a criança que está do lado direito do seu vídeo. É uma criança com dimensões aumentadas. 8,7 quilogramas de peso, 62 centímetros de estatura, em comparação à criança que está do lado esquerdo, que é um recém-nascido de peso e estatura normais. Obviamente, essa criança que está do lado direito vai ter uma série de problemas de saúde em comparação a uma criança normal que não foi vítima do diabetes. E qual é o açúcar? Quais são os tipos de açúcares ideais para consumo? Qual é o açúcar bom, o açúcar ideal para consumo? Porque o nosso corpo precisa de açúcar, mas do açúcar certo. Então, qual é o açúcar certo? O açúcar proveniente das frutas frescas, das frutas secas, dos sucos de frutas, e tem uma série de outras fontes de açúcar saudável que a gente pode recorrer para ter uma alimentação boa. Vamos falar um pouquinho sobre a hidratação, que é um item que as pessoas fazem uma confusão muito grande. Para começar, a maioria das pessoas já escolhem o tipo de bebida errado para tomar. A bebida certa para você se hidratar é água e água de coco. São essas as bebidas que você precisa escolher para poder ter uma boa hidratação. Nunca ingerir líquidos e sólidos simultaneamente. Líquido você tem que ingerir o dia todo, água você tem que beber o dia todo. Porém, nunca junto com as refeições. Sempre meia hora ou 40 minutos antes, ou meia hora ou 40 minutos depois. E existe uma razão para isso. A quantidade gira em torno de 2 litros ao dia, porém essa quantidade pode variar de acordo com algumas coordenadas, alguns fatores. Por exemplo, clima, nível de atividade física, idade, enfim, uma série de fatores. E como é que você faz para saber se você está tomando a quantidade ideal de água, a quantidade certa de água? Basta você observar a cor da sua urina, que ela tem que estar sempre clarinha, tá? E vamos falar agora sobre o sono, que é um outro fator que interfere no bem-estar. Vamos falar sobre o sono e a importância dele para a saúde e para o bem-estar. Bom, a necessidade média de sono de 90% das pessoas é 8 horas por noite. E isso não é um número inventado. Esse não é um número inventado. Existe uma razão para isso. Infelizmente, não vai dar tempo para explicar, mas existe uma razão para isso. Enquanto você está dormindo, o seu organismo não está dormindo. O seu organismo está em plena atividade. Ele está realizando uma série de funções. Então, nós vamos ver agora algumas funções que são realizadas no seu organismo durante o período em que você está dormindo. A primeira delas é a secreção de um hormônio importantíssimo chamado hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento, ele tem algumas funções. Ele renova nossas células,
ele fortalece os nossos ossos, ele desenvolve os nossos músculos. E isso tudo esse hormônio é secretado durante o sono. Durante o sono também ocorre uma limpeza do nosso organismo. Todas aquelas substâncias que você inala ou ingere que não são boas para o seu organismo, elas são eliminadas durante o sono. Outra coisa que acontece durante o sono é o reparo das células que foram lesadas durante o dia. Então, à noite, o organismo repara todas essas células lesadas. Durante o sono, nós também temos a reposição da energia que nós gastamos durante o dia. O sono também, uma boa noite de sono, ele facilita a memória e o aprendizado. Quem dorme bem tem uma memória melhor e aprende mais rápido e melhor do que quem dorme mal. E aquelas pessoas que praticam exercício durante o dia, elas têm todo o trabalho muscular delas assimilado durante a noite, durante o sono. O que pode acontecer quando uma pessoa não dorme, quando a pessoa dorme mal ou dorme pouco? Ou seja, quais são as possíveis consequências da privação crônica do sono? A primeira delas é o envelhecimento precoce. A pessoa que dorme mal por um tempo prolongado pode sofrer de envelhecimento precoce, justamente pelo que eu acabei de falar. Ela tem o prejuízo da secreção do GH, que é aquele hormônio do crescimento. Como ela tem o prejuízo do GH, ela não consegue renovar as células. E aí, o que acontece? Ela pode envelhecer precocemente. Ou doenças podem se instalar nas pessoas que não dormem direito. Obesidade, diabetes, pressão alta, depressão, ansiedade. A pessoa pode ter prejuízo da memória ou do aprendizado. A pessoa pode ter síndrome do pânico quando ela não dorme direito. Ela pode ter queda da resistência imunológica, deixando o organismo dela mais vulnerável a doenças e infecções. E, obviamente, pode causar acidentes, colocando em risco a própria vida e a vida das pessoas que cruzam o seu caminho. E o que fazer para dormir bem? Quais são as sugestões para uma boa noite de sono? Tentar ir dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário, todos os dias. Evitar alimentos gordurosos, café, doce, refrigerante, álcool, cigarro na hora de dormir. E evitar beber muito líquido antes de dormir, para não ter que acordar de madrugada, para não atrapalhar o sono. Esvaziar a mente, não contar carneirinhos. Evitar levar trabalho para a cama. Evitar fazer exercícios muito tarde da noite. Ter um ambiente ideal para dormir, um ambiente ideal. Sem barulho, sem luz e numa temperatura não muito quente, nem muito fria. Tomar um banho quente também ajuda a relaxar e favorece uma melhor qualidade do sono. Só para relembrar, tudo o que eu falei aqui e muito mais está no meu livro que se chama Comer, Treinar, Dormir. Está disponível em todas as livrarias do país, pode ser adquirido através da internet. E também está disponível no formato eletrônico, em e-book. Meus contatos estão projetados, meus telefones, o meu e-mail e o meu Facebook, para quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. O programa Você em Foco fica por aqui. Nós agradecemos a sua atenção, contamos com a sua audiência na próxima semana. Muito obrigada. Tchau.